Olá, este é o canal Enfatizando a Palavra. Seja muito bem-vindo! Olá, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo a este canal e a este programa Enfatizando a Palavra. Espero que você tenha passado uma semana abençoada, juntamente com sua igreja e toda a sua família. Estamos de volta com a nossa pré-aula, que estamos postando semanalmente para estar colaborando com você que é aluno e você que é professor. A nossa revista é esta, As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. E a lição desta semana vai tratar do seguinte tema: Paz de Deus, antídoto contra as inimizades. Bom, então sem mais delongas, nós vamos entrar na nossa lição. O texto áureo, ele diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João, capítulo 14, verso 27. A verdade prática: a paz, como fruto do Espírito, não promove inimizades e dissensões. Meu querido amigo, meu querido irmão, é um prazer poder estar junto com vocês que estão aí, que se inscreveram neste canal e que estão também nos acompanhando. Deus continue abençoando a sua vida. Estamos todos juntos para uma mesma causa, que é o aprendizado da palavra de Deus, para que também possamos pôr em prática tudo que aprendemos em sala de aulas, nos cultos, tá? E isso tudo serve para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Veja bem, a verdade prática, o texto áureo diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Note que Jesus, quando ele disse isso, tanto para os seus discípulos, quanto para outras pessoas também que ouviam, que não faziam parte ali daquele apostolado, quando ouviram esta palavra, imagine o impacto que eles tiveram ao receber esta palavra do Senhor. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Por que foi que Jesus disse isso? Nós vivemos num mundo, hoje, um mundo que conhece uma paz totalmente diferente da paz que nós conhecemos em Deus, da paz que Jesus oferece. Qual é a paz que o mundo conhece? É a paz que é a ausência de guerras, ausência de batalhas, ausência de conflitos. É a guerra, é a paz que o mundo conhece. Tem até uma música evangélica de um cantor que ele diz, que a paz que o mundo conhece é um intervalo entre duas guerras, como houve no mundo, que nós conhecemos, vimos aí duas grandes guerras mundiais. Então, no intervalo entre uma e outra, o mundo pôde viver um momento de paz. Mas não é uma paz que traz segurança para o coração do ser humano, não é uma paz que traz alívio na alma, porque esta paz somente pode vir de Deus. E Jesus disse: a minha paz vos deixo, vos dou e não a dou como o mundo. Isto ele garantiu. É o que nós precisamos aprender com o Senhor Jesus. Aí, nossa introdução, nós vamos estudar hoje o seguinte: vamos estar que a paz como fruto do Espírito é o que precisamos entender nessas lições, que estamos falando sobre obras da carne e também sobre frutos do Espírito. Então, a paz como fruto do Espírito e a inimizade como um fruto da carne, uma obra da carne. O homem guiado pela velha natureza, ele não pode sentir a paz que Jesus Cristo nos oferece. Essa paz não depende de situações e circunstâncias. Mesmo vivendo em uma sociedade violenta,
podemos ter paz, pois a serenidade que temos em nossos corações é fruto do Espírito. Interessante. E não depende das circunstâncias ou dos recursos financeiros. É o que nós estaremos vendo em sala de aula, aqui é apenas uma pré-aula. Tudo isso, o que é o fruto do Espírito, né? Quando nós produzimos, como o cristão vive, é diferente uma pessoa que produz o fruto do Espírito de uma pessoa que produz fruto da carne, ou entra, né, por este caminho e produz aí obras da carne. O primeiro tópico, a paz que que excede todo entendimento. Paz. Podemos definir paz como um estado de tranquilidade e quietude interior que não depende de circunstâncias externas. Então, como o pastor Osiel colocou neste comentário, definindo aqui o que é paz, que é um estado de tranquilidade e quietude interior, e que também não depende de circunstâncias exteriores. Por que nós podemos ver isso? Existem muitas pessoas que vivem, que aparentemente demonstram viver em paz em suas casas, em seus trabalhos, na sua comunidade, que vivem de aparência. Quem olha até imagina, poxa, como aquela pessoa vive em paz, como ele vive em harmonia, parece ser uma família feliz. Mas vivemos tempos hoje onde pessoas, com o avanço da tecnologia, os recursos da internet, das redes sociais, nós temos visto que famílias têm se distanciado, mesmo estando dentro de suas próprias casas. Hoje, filhos no celular, no seu tablet, notebook, no computador, os pais, as mães, muitas das vezes, como temos ouvido aí alguns testemunhos de pessoas que estão dentro da mesma casa e conversam através dos seus aparelhos celulares, trocando mensagens. Ou seja, não há aquele diálogo direto, sabe? Sentar na sua sala, conversar, falar sobre as coisas de Deus, falar também sobre as coisas da vida, os acontecimentos do mundo. Note que muitas pessoas não fazem isso. E esta falta do diálogo, desta conversa, da comunicação, de estar junto, tem trazido, muitas das vezes, uma tristeza no coração dos familiares. Porque quando um jovem, ou até mesmo um adulto que está habituado, ou até viciado com os seus aparelhos de celulares, né, de informática, estão habituados com eles ali. Se eles ficam sem, eles já acabam ficando até meio que, sabe, parece que meio deprimido, porque está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa nas suas mãos. E é o aparelho, é o WhatsApp, Messenger e outras coisas mais. E isto acaba tirando a quietude, ou seja, a paz interior no coração das famílias. Então precisamos entender o que de fato é paz. O mundo não vive em paz, mas a igreja do Senhor, como ela produz esse fruto do Espírito, como ela está protegida por Deus, ele precisa viver em paz. Até porque Deus é a fonte de toda a paz. No vocábulo grego, paz é eirene e refere-se à unidade e harmonia. Vivemos em uma sociedade onde a violência tem feito muitas vítimas e tirado a tranquilidade das pessoas, fazendo com que as pessoas adoeçam. Veja que a falta de tranquilidade, de paz entre as pessoas no mundo hoje tem causado muitos problemas, inclusive até mesmo doenças físicas e emocionais nos seres humanos. Por conta do que? Da violência. Pessoas que moram em grandes capitais, por exemplo, que precisam ter todo tipo de alarme no seu carro, alarme em suas casas, cercas elétricas. Outras pessoas que moram em casas que são verdadeiras fortalezas. Filhos não podem brincar na rua, filhos não podem ir
para a praça sozinho, não pode sair à noite para dar um passeio por conta da violência, por conta de tantos assaltos, tantas balas perdidas, e isto tem tirado a tranquilidade e a paz da sociedade. Os pais ficam preocupados quando os filhos saem para viajar, quando os filhos saem para se divertir. Muitos pais em suas casas ficam orando em favor do filho, da filha, que até mesmo saiu para ir a uma igreja, que saiu para fazer uma visita. Outros pais que os filhos não estão na igreja choram às vezes noites inteiras, preocupados. Por quê? Porque não tem paz em casa. Porque falta aquela tranquilidade. Esta falta de tranquilidade, esta falta de paz interior causada por conta da violência. Mas nós cristãos precisamos ser diferentes. Por isso, os pais devem ensinar seus filhos, falar sobre os filhos, sobre o viver em paz, o viver em tranquilidade, o ter uma vida sossegada, recatada, irrepreensível na presença do Senhor, para que assim possamos viver felizes, alegres e em paz, porque a paz é um fruto do Espírito e nós precisamos promover isso em nossas casas, em nossas comunidades. Ultimamente temos visto o aumento da chamada síndrome do pânico, ou seja, um transtorno da ansiedade que leva a um pavor incontrolável. Isto é mais uma doença do século, mais uma artimanha do próprio sistema satânico que rege este mundo hoje. Essas doenças que vão aparecendo e que vão tirando a felicidade dos lares, a felicidade do indivíduo, trazendo para ele novas doenças como depressão, como a própria síndrome do pânico. A pessoa totalmente ansiosa, ele acha, fica pensando que, como eu, por exemplo, tenho uma parente que teve este problema, e ao conversar dizia que tinha medo das coisas, não podia ficar sozinha, sabe, sempre achando que tinha alguém na casa. É uma situação de desespero. E isto, então, tirava o sossego de toda a família. E este mal tem sido causado por consequência do que? Da falta do homem e da mulher se chegar a Deus, entrar pelo caminho, procurar agradar a Deus com seus feitos, com suas obras, com as suas ações. E só assim nós poderemos estar aí, ter uma sociedade forte e uma sociedade que possa estar aí pautada na palavra do Senhor. Mas isso depende de nós, depende da igreja fazer o seu trabalho, evangelizar, pregar e ensinar a palavra de Deus. Então a paz, como nós acabamos de ver, isto, é um estado de tranquilidade, de quietude, o que o mundo lá fora não vive. O mundo lá fora vive totalmente oposto do que nós estamos aprendendo aqui e o que nós devemos viver. Enquanto nós estamos seguros em Jesus, temos a paz de Cristo, o mundo não entende. Porque quem é que pode ter paz quando ele está doente, com uma enfermidade incurável? Como ele pode ter paz quando ele está desempregado, quando está faltando as coisas na sua casa? Ele sendo um servo de Deus. Mesmo assim, um servo de Deus, quando passa por todas essas adversidades, ele glorifica o nome do Senhor, ele louva a Deus, porque ele sabe que Deus vai prover na casa dele, vai prover para a família dele o que é necessário. E é exatamente este tipo de paz que nós sentimos, que o mundo não compreende. Temos um exemplo daquela mulher que tinha um filho que estava morto em sua casa, e quando ele então vai até o profeta Eliseu, o profeta manda perguntar se ia tudo bem com ela. Ela diz: sim, vai tudo bem comigo, tendo um filho morto. Como alguém pode dizer que vai tudo bem quando falta alguma coisa na sua casa? Quando tem um problema grande para ser resolvido? É esta paz interior que o mundo não entende. A paz que excede todo o entendimento humano. Paz com Deus. Como podemos estar em paz com Deus?
Só existe uma maneira para estarmos em paz com Deus, com o nosso Criador, mediante a nossa justificação. A justificação ocorre quando nós, pela fé, recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então, o homem só vai poder desfrutar desta paz com Deus quando ele se entregar para Deus, quando ele deixar que o Senhor Jesus seja o centro da sua vida, porque quando ele for regenerado, ele aceitar a Cristo como Salvador, ele vai ser limpo, ele vai ser lavado, regenerado pelo poder da palavra do Senhor. Será um novo homem, uma nova mulher. Aquilo que fazia no passado de errado, ele não vai fazer mais. A sua vida muda e ele é totalmente transformado por Deus. Então, as adversidades da vida, quando vier sobre a vida desta pessoa, ele vai estar preparado e vai estar em paz com Deus. Mas só pode ter esta característica aquele que se entrega, porque ele sabe que Deus cuida de todas as coisas. É Deus quem está no controle. É Deus quem abre a porta. É Deus quem fecha a porta. É Deus quem abre caminho. Podemos ver que quando Moisés, lá no deserto, com o povo de Israel, ele ia à frente, mesmo o povo murmurando, vendo a dificuldade, ele foi clamar a Deus. Então Deus disse para ele: olha, por que você clama a mim? Mande, diga ao povo que marche. Note que Moisés ele não foi reclamar com as pessoas: o que nós vamos fazer agora, o que eu faço? Não, ele foi diretamente em quem o tranquilizava, em quem disse: olha, Moisés, vai lá e tira o meu povo, porque eu vou prover todas as coisas. É esta paz que o homem recebe, é paz com Deus. Isto, quando o homem ele é então transformado, ele só pode ter paz com Deus quando ele deixa que Deus esteja no controle da sua vida, quando ele permite que Deus seja o seu Senhor, quando ele permite que Deus seja o seu guia. Por que estamos dizendo assim, quando ele permite que Deus? Porque Deus não invade o coração. O Senhor Jesus, ele bate na porta. Se a pessoa abrir o seu coração para ele, deixar que ele seja o Senhor, assim vai ser, assim vai acontecer, e a pessoa vai ser abençoada. E ele então vai ter a paz com Deus. E também ele vai ser promotor da paz. O que é ser um promotor da paz? O crente que já recebeu a paz de Deus em seu coração, ele precisa partilhar desta paz com todos os que estão aflitos. E isto é uma coisa muito linda, porque não mostra e não demonstra egoísmo da parte do cristão. E nós precisamos ser promotores da paz. Levar a paz até o mundo. Como você pode levar? Quando nós visitamos as pessoas que estão doentes, quando visitamos pessoas que estão com problemas, pessoas que estão depressivas, que precisam ouvir uma palavra de Deus, quando você acode um mendigo, um órfão, uma viúva, quando você acode uma pessoa que está com muita dificuldade na vida, tanto financeira, material, como espiritual. Porque existem pessoas hoje que pensam até mesmo em tirar a própria vida. Quantas vezes ouvimos casos de pessoas na igreja que testemunharam, que tiveram vontade de tirar a própria vida? E qual é o nosso trabalho então? É sermos promotores da paz. Como nós recebemos esta paz de Deus e temos paz com Deus, precisamos estar prontos para, na hora da dificuldade do nosso próximo, podemos dizer as palavras confortadoras, consoladoras, e levando este alívio e tentando tranquilizar as pessoas, nossos irmãos, nossos vizinhos, mesmo pessoas que não creem em Deus, mas tentarmos levar esta paz e pregar para eles e ensinar que Jesus, ele é a fonte de toda a paz. E explicarmos, mesmo que nós estejamos passando por dificuldades, Deus nos garante esta paz. Tá? Então nós precisamos ser promotores. A paz concedida pelo Espírito não é somente para o nosso bem-estar, mas também para o bem do próximo. Então a paz que nós temos é isso, é poder partilhar disso. Quantas vezes vemos pessoas que estão em conflitos, em guerras entre si, famílias, em contendas, famílias quase sendo destruídas. E aí aquela pessoa
que é promotor de paz, ele vai saber chegar até lá e resolver as questões. Nós podemos ver na Bíblia exemplo de muitos homens que souberam conciliar todas essas questões. O próprio Senhor Jesus, ele nos ensinou, ele nos deu exemplo. Vemos, por exemplo, quando Jesus chega a um lugar, uma cidade, para pregar e não é recebido, dois apóstolos, Tiago e João, dizem: Senhor, se quiser nós podemos orar aqui, pedir que Deus mande fogo do céu e consuma este povo. E Jesus disse: não, eu não vim para isso, eu vim para poder o quê? Trazer a salvação, trazer a paz interior para estes homens. Ou seja, Jesus era promotor da paz. É o nosso grande exemplo. E é o que precisamos dar continuidade. Tentar resolver os conflitos da melhor maneira possível. Afinal de contas, nós somos cristãos, somos servos do Senhor. Aprendemos com Ele, temos a Bíblia na mão que nos ensina, que é o nosso manual, de como nós, como crentes, precisamos nos portar diante das muitas dificuldades. Ok? Quem já experimentou a justificação e a reconciliação com Deus, torna-se um pacificador. Ele não vive em brigas e contendas, não divide igrejas e não maltrata as pessoas. Pois foi o que eu acabei de falar agora anteriormente. Uma pessoa que ele é um promotor da paz, ele também é um pacificador. Pois Jesus disse: bem-aventurado, os pacificadores. O que é isso? É saber conciliar as coisas, acertar as questões, para que igrejas não sejam divididas, para que grupos não sejam divididos, que possamos ter o mesmo pensamento. Nosso pensamento deve ser de unidade. Assim como na igreja primitiva, os irmãos tinham tudo em comum. Era a coisa mais linda que eles viviam. E hoje a igreja precisa retomar este pensamento da igreja primitiva. Temos o mesmo objetivo: pregar o Evangelho, evangelizar. A igreja precisa ajudar a igreja. O que significa isso? A igreja no todo, ajudar as pessoas. Existem igrejas que promovem tanta festa, tanto bazar, vendem tanta coisa. O que nós precisamos é doar, levar para quem não tem, ajudar as pessoas. Não só de palavra, mas de ações, com boas obras. O segundo tópico: inimizades e contendas, ausência de paz. 3 tipos de inimizades nós podemos ver aqui, podemos destacar. No grego, a palavra inimizade é ektra. Este vocábulo serve para identificar 3 tipos de inimizades. Vejamos: inimizade para com Deus, inimizade entre as pessoas e a inimizade e a hostilidade entre grupos e pessoas. O que acontece? Como que o homem pode cultivar uma inimizade com Deus quando ele não aceita o Senhor como Salvador? Quando ele nem sequer se lembra do nome de Deus? Quando ele vive totalmente alheio a Deus e às coisas de Deus? Ele acaba se tornando inimigo. O apóstolo Paulo, por exemplo, no começo, ele era um inimigo de Deus, ele era um inimigo da igreja, porque ele fazia tudo o contrário, não tinha amor, era um homem que vivia debaixo da lei e que matava cristãos por aquilo que ele acreditava, por achar que estava certo. Até um dia que ele se encontrou com o Senhor Jesus. E então, de inimigo, ele passou a ser amigo de Deus. E existe 2 tipos de inimizade, de pessoas que eles repudiam o Evangelho. Eles aceitam qualquer outra coisa. Podem ensinar qualquer outra coisa para eles, que aceitam, menos o Evangelho de Cristo. Existem pessoas que nem sequer gostam dos cristãos, dizem ser religiosos, mas têm uma certa aversão ao cristão, ao crente, e isto é pecado, porque ele se faz inimigo de Deus. Existe inimizade entre as pessoas, Podemos ver em todo lugar, onde há uma pessoa, onde há mais de uma pessoa, sempre há problemas, seja na igreja, na escola, no trabalho, na rua. As pessoas, muitas das vezes, por falta do amor a Deus, acabam cultivando inimizades. Essas inimizades são muito prejudiciais, porque é exatamente aí que acaba criando e trazendo
tanta intriga, mortes e tanta violência que estamos vendo por conta de quê? Por conta das inimizades. A inimizade, ela é uma obra da carne. E também a hostilidade entre pessoas e grupos, né, de pessoas, nós podemos ver. Grupos que podemos até ver mesmo, até mesmo entre igrejas, que eu acho uma vergonha. Briga de igrejas, briga de pastores, por causa de membros, por causa de questões fúteis, igrejas inimigas umas com as outras, brigando em redes sociais, manchando e até mesmo escandalizando o Evangelho. Nós fomos chamados para ser diferente. Igreja no grego, eclésia ou eclesia, tirado, né, para fora. Vocês fomos chamados para darmos bom testemunho, para sermos luz do mundo e sal da terra, e não para ficarmos criando intrigas e inimizades, porque isto é obra da carne. É uma pena que muitos pastores não conseguem enxergar isso, porque parece que não cresceram espiritualmente. Precisamos ensinar isso em nossas igrejas. Você, pastor, você, professor, você, aluno, você tem o dever de ensinar e de falar na sua igreja todas essas questões que tem posto aí em xeque aí tanto problema e confusão quando igrejas e pessoas, grupos de pessoas se tornam inimigos. Ou seja, nós somos todos cristãos, precisamos ter o mesmo pensamento de reino. A inimizade é soberba. A inimizade, em geral, é resultado da soberba. Por isso o Senhor abomina o coração altivo. Quando o crente começa a acreditar que é superior aos outros, ele torna-se um semeador de iniquidade e contendas. Então, eu acabei de falar, né, agora, no subtópico anterior, sobre isso, a inimizade e a soberba, e que temos visto hoje aí muitos homens soberbos. O mundo lá fora vive desta forma porque são do mundo, mas nós que fomos tirados de lá, chamados para ser igreja, não podemos permitir tais coisas acontecer na igreja. Um pastor deve ser humilde, um professor de escola dominical deve ser humilde, um mestre deve ser humilde, sempre pronto a servir a sua igreja, a servir os seus alunos, a ensinar, a se dedicar, a ter palavras de amor, de paz, palavras fáceis de se entender, para que possamos ser uma igreja forte. Deus proíbe a acepção de pessoas e toda sorte de inimizades. E na igreja não pode haver isso, acepção de pessoas. Às vezes vemos acontecer no mundo, lá acontece, em nossos trabalhos, quantas vezes nós vemos, até mesmo às vezes gerentes, que faz diferença entre pessoas. Pessoa que chega bem vestido é bem tratado, que chega mal vestido não é bem tratado. Como diz um ditado do mundo, né? O mundo trata bem quem veste bem. É uma pena a gente ouvir aí esse tipo de frase, mas que acaba sendo uma verdade. E na igreja isso não pode acontecer. Acepção de pessoas porque ele tem mais dinheiro, porque ele dizima melhor, porque ele oferta sempre, não. Deus não olha para isso. Precisamos cultivar a amizade, o amor, a mansidão, sermos pacificadores, tá? Deixarmos a soberba de lado, porque a soberba é uma coisa que corrói, uma coisa que ela derruba o cristão. Pessoas que se acham melhores que a outra porque ele fala bem, porque ele conhece mais de um idioma, porque ele é um grande preletor, um grande pregador, conferencista. Isso diante de Deus não quer dizer nada. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. E se você é um grande pregador, seja humilde na presença do Senhor. Se você é um excelente professor, seja humilde para que o Senhor continue usando a sua vida e você seja uma bênção para os seus alunos. Terceiro, inimizade e facção. As inimizades muitas vezes acabam gerando na igreja facções e divisões. É muito triste que nós temos visto igrejas por aí se dividindo por conta de inimizades entre famílias na igreja. Às vezes uma família compete com outra. Acontece de grupos, famílias grandes, igrejas, que até mesmo acham que tem o direito de mandar na igreja, direito de ficar opinando e deixando pastores, às vezes, em condições, situações difíceis.
Isso não pode acontecer. A igreja do Senhor deve ser diferente, deve ser um exemplo. Então, frise isso na sua aula. Nós podemos ver que o apóstolo Paulo, certa feita, ele chegou e teve que falar, repreendeu: olha, vocês ficam brigando, eu sou de Paulo, eu sou de Quefas, sou de Apolo, sou de Cristo. Não, nós somos todos de Cristo, nós não servimos ao homem, nós servimos ao Senhor Jesus. Então, deixe as intrigas de lado. Cuidado com grupinhos isolados. A igreja tem que ter uma unidade. Precisamos falar o mesmo idioma, ou seja, ter a mesma linguagem, que é a linguagem do amor. Assim, então a igreja ela vai progredir e ser uma bênção para a sociedade. Terceiro e último tópico: vivamos em paz. Favor divino. Deus nos fez um grande favor ao enviar o seu Filho para nos salvar. Nós não merecíamos e não merecemos, mas o Senhor, Ele é amor. O Senhor nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para nos salvar. O amor de Deus nos constrange. Deus matou o próprio Filho na cruz do Calvário por amor a nós. Você entende o que é isso? Por isso, precisamos ser promotores da paz. Precisamos pregar esta paz maravilhosa. A cruz de Cristo. Jesus, ele morreu na cruz. Foi uma morte terrível. Ele foi como um maldito para a cruz, porque diz: maldito aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus foi até lá, se fez vergonha por nós, levou toda a nossa enfermidade, foi moído. Ele foi totalmente surrado e coroado com uma coroa de espinho. E hoje nós estamos aqui na igreja, precisamos dar valor a este sacrifício do Calvário, sacrifício do Senhor Jesus. Ele demonstrou ter paz e equilíbrio emocional lá na cruz. O crente precisa buscar isso. Ele precisa ser equilibrado. Existem pessoas que não têm controle no culto, até mesmo quando ele vai pregar, ou quando ele vai ensinar, quando ele vai contar um testemunho, ou quando ele vai resolver uma questão. Tem crente que é desequilibrado, ao invés de ajudar, ele acaba atrapalhando. Então, querido, vamos todos buscar em Deus esta paz, buscar essa tranquilidade, esta quietude, esta sabedoria, e vivemos em paz e de forma equilibrada, como Jesus mostrou toda essa tranquilidade lá na cruz do Calvário. Até no momento que ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Terceiro e último, a nossa missão. Para darmos cumprimento a esta missão, precisamos viver em paz com todos. Que missão é essa? A missão de viver o Evangelho, de levar o Evangelho, de viver a verdade, pregar a verdade. Precisamos então ter esta paz verdadeira para que possamos promover a paz. Porque é impossível uma pessoa que não tem paz, ele promover a paz. Isso não combina, isso daí é estranho. Né? O que precisamos então é procurar viver uma vida em Deus, com Deus e para Deus. Que Deus abençoe você. Peço que se inscreva neste canal, deixe seu comentário, deixe um like para nós e continuaremos aí postando nossas aulas para estar contribuindo cada vez mais para o crescimento de todos nós. Assim, eu despeço agora na paz do Senhor Jesus Cristo. Tenha uma ótima aula e uma ótima semana em nome de Jesus. Amém.